Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre todos vocês. Ela esteja cobrindo a vida de todos nós. Graças a Deus que nos concede a oportunidade renovada de podermos nos encontrar e juntos podemos refletir sobre a palavra de Deus. Nesta oportunidade nós vamos estar conversando sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 30 de dezembro de 2023. Aliás, o último sábado deste ano, que Deus nos dá a graça de podermos adorá-lo e buscando o crescimento da sua palavra uns com os outros. E nós estamos pensando por estes sábados sobre leis, regras e cerimônias que foram estabelecidas por Deus para o seu cumprimento pelos filhos de Israel. Já falamos em momento anterior, em algum momento, que estas festividades, elas tinham uma finalidade toda espiritual. Todas as cerimônias, todas as festas que eles realizavam, tinham como objetivo ligar aquele povo a Deus, fazê-los lembrados de que a vida deles estava debaixo da mão do Senhor Deus deles, que é o mesmo Deus nosso, o mesmo Deus a quem servimos. E eles receberam muitas orientações, e nós temos caminhado por algumas delas para pensar, refletir. E eu lembro aqui que é possível alguém de nós perguntar por que estamos estudando isso. Nós não fazemos mais esse tipo de cerimônias. E eu diria, uma das respostas para esse tipo de questionamento, porventura existente na nossa mente, está no fato de que estas cerimônias e festividades que eles faziam tinham dois principais alvos: fazê-los lembrados de que eles, os israelitas, só eram o povo que era por causa da ação do Deus do céu sobre a vida deles. E por outro lado, para fazê-los lembrados, anunciando que no futuro alguém, como providência do céu, haveria de se manifestar entre nós, os homens, para a nossa redenção e a nossa salvação. Daí todo aquele cuidado que eles deveriam observar nas suas festividades, nos sacrifícios, quando imolavam os seus animais, quando se reuniam para as suas festividades, enfim, quando eles se ajuntavam para cumprir estas cerimônias que a eles foram dadas, eles dependiam inclusive da intermediação do sacerdote.
porque haveria de ter alguém devidamente preparado, separado para aqueles ofícios. Então não eram simplesmente festas para eles se regalarem, se alegrarem, mas eram manifestações que vinculavam a vida deles à graça de Deus. Portanto, já falamos no estudo passado sobre o sentido de festas. Não eram festas simples, de simples comemoração, mas eram atividades culticas que eles faziam manifestando a sua gratidão e o reconhecimento e reverência ao Senhor Deus deles. E aquelas festas apontavam para Cristo, portanto tem tudo a ver conosco, porque o que nós fazemos hoje, embora não esteja cercado com todas aquelas cerimônias que os israelitas realizavam, o que nós fazemos hoje na adoração ao mesmo Deus tem o mesmo sentido. Só que eles faziam olhando para o Messias que haveria de vir, a semente da mulher ainda iria produzir lá no futuro. Quando nós hoje manifestamos o nosso culto, nós olhamos e voltamos o nosso olhar para o mesmo Senhor, para a mesma semente da mulher, que é Jesus Cristo, que garantiu-nos diante do Pai Celeste o perdão dos nossos pecados. Portanto, nós e eles, os israelitas, ou todas as gerações que viveram antes de Jesus, tudo o que eles faziam apontavam para o Senhor. O que nós fazemos também é uma memória, aponta para o mesmo Senhor. Portanto, tem tudo a ver, tem uma lição, uma relação, tem uma ligação muito estreita entre o que eles faziam e o culto que nós praticamos. Muito bem, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a festa que eles faziam, chamada Festa da Colheita. No sábado passado nós falamos sobre as primícias. As primícias aconteciam quando os grãos estavam maduros, quando a safra estava preparada para ser colhida. Antes que a colheita acontecesse, eles deveriam cortar um feixe, trazer os primeiros frutos daquela colheita para o sacerdote que movia esses feixes diante do Senhor, como manifestação de ação de graças por aquilo que o Senhor Deus havia lhes concedido conseguir, a sobrevivência, o mantimento, a condição deles poderem continuar a vida. A festa da colheita acontecia exatamente no final da colheita. E vamos ler o nosso texto base, Levítico capítulo 23, versos 15 ao 17. Levítico 23, versos 15 ao 17, o texto fala por si. Como seria essa festa? Está escrito assim: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Bom, vamos fazer aqui uma recordação para a gente se fixar bem. Lembra que nós falamos que a festa que eles faziam, chamada das primícias, ela era feita no dia seguinte ao sábado. E nós comentamos na reflexão passada, sábado passado, que aquele sábado não era o sábado, 7º dia da semana, e que aquele sábado era o sábado cerimonial, e podia ser, porque a Bíblia não fala especificamente sobre se seria o dia 16, que era o dia seguinte ao primeiro sábado depois da Páscoa, ou o dia 22, que era o primeiro dia depois do sábado do fim do período de 7 dias que se comemorava a festa dos asmos. Eu quero crer, na minha opinião, seria o primeiro sábado. Ou seja, aquele sábado que era o dia 15, a Páscoa se comemorava no dia 14, no dia 15 começava a festa dos asmos e, portanto, era Santa Convocação, era um sábado, e aí para a festa da
das colheitas ou da colheita se contava a partir do dia seguinte ao sábado. No dia seguinte, aquele em que eles haviam trazido o molho, que era a festa das primícias, que nós falamos no sábado passado. E daí se contaria 50 dias. Vou ler de novo o verso 15. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida. O sacerdote movia os feixes sobre o altar. 7 semanas inteiras vocês contarão. Até o dia seguinte ao sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de flor da farinha. Serão levedados e cozerão, quer dizer, fermentados. Primícias são ao Senhor. Pois bem, então fim da colheita, 50 dias depois da Páscoa, eles traziam 2 pães. Aqui fala pães em movimento. Pães em movimento era 2 pães que o sacerdote, ele apresentava esses pães em movimento sobre o altar. Lembra, na festa das primícias, eles traziam feixe. Os grãos ainda não havia sido colhido, eles ainda estavam na espiga, estava ainda na palha, não havia sido separada na eira, eles ainda estavam na palha. Agora a colheita já terminou. Então eles traziam 2 pães que, de igual forma como os sacerdotes movimentavam os feixes dos caniços daquilo que eram os ramos que eles traziam do plantio, então agora trazia já o pão, o resultado daquilo que eles colheram. Pão de 2 dízimas. Essas dízimas era a 10ª parte de um efa. E um efa era uma medida de capacidade que girava a sua capacidade em torno de 16,5 litros. Então 1/10 dessa, ou 2/10, não é? De um efa, 16,5 litros, divide por 10 e você traz 2 porções. Seria pães que teriam essas medidas aí. Enfim, para poder contar, medir, separar os ingredientes com os quais seriam preparados esses pães. Mas essa festa era feita, então, a chamada festa da colheita, e era festa realizada 50 dias depois da Páscoa. Na nossa introdução, a gente vai dizer que a festa da colheita foi mais uma das festas celebradas pelos israelitas, segundo orientações dadas por Deus e passadas ao povo por Moisés. Essa festa estava dentro do contexto da Páscoa e ligada à celebração das primícias, mas não eram a mesma coisa. Festa da colheita e festa das primícias, as primícias antes de começar a colheita. A festa da colheita era o que havia sido feito, ou que deveria ser feito já com a colheita finda. As primícias aconteciam logo que os grãos se mostrassem maduros na espiga e as uvas prontas para serem espremidas. E nesse momento, cada produtor deveria formar um feixe, foi o que nós estudamos no sábado passado, ou tomar uma porção e levar, no caso de uvas, etc., e levar e os entregar ao sacerdote em serviço no altar antes que a colheita fosse iniciada. Já a festa da colheita era celebrada no final da colheita. A festa deveria ser celebrada em gratidão ao Senhor pela colheita, como memorial da bondade e da provisão divina. E também, essa festa, ela deveria ser realizada com muita alegria. As pessoas se juntavam, se reuniam para
organizar para celebrar a festa da colheita. É o que a gente lê no livro do Deuteronômio, no capítulo 16, versos 9 ao 14. Vai dizer aí: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar 7 semanas. Então a festa, a colheita, começava lá no dia 15 de Abib. 50 dias ou 7 semanas deveriam ser contada. E depois celebrarás as festas das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E veja só como diz o verso 11 do capítulo 16 do Deuteronômio: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Quem? Com quem? Você vai se alegrar com o teu filho, com a tua filha, com o teu empregado, com a tua empregada, com o levita que estiver dentro das tuas portas, e com o estrangeiro, e com o órfão, e com a viúva que estão no meio de vocês, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Detalhe interessante: e lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. Veja, lembra como nós falamos? As festas eram sempre para trazer à memória a graça que Deus havia lhes dado. Eles só eram um povo livre e independente, proprietário das suas terras, dono das suas plantações, porque o Senhor Deus agiu em favor deles. E é para não se esquecer de que no passado eles haviam sido escravos, estrangeiro, e agora eles tinham a sua própria terra. E aí eles plantavam para eles mesmos. E na colheita eles deveriam ser pessoas agradecidas, manifestar a sua gratidão em alegria juntamente com as outras pessoas que estavam ali vivendo com eles, até inclusive os próprios estrangeiros. Muito bem, na reflexão 1 a gente vai lembrar que é importante observar, para não deixar dúvida para nenhum de nós, que a festa da colheita era também identificada por outros nomes, como festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Por que festa da cabana ou das cabanas ou dos tabernáculos? Porque nesse período, lembra que a gente leu lá no Deuteronômio? Eles comiam essa festa num lugar apropriado. Não era cada um lá na sua casa, na sua roça, na sua eira. O texto sagrado diz: vocês vão fazer isso no lugar em que o Senhor preparar para ali fazer habitar o seu nome. Deus estaria no meio deles. A festa era uma festa para comemorar, de alegria, inclusive para comer junto com todos. E cada um trazia de forma voluntária, não tinha estabelecido quanto cada um traria para a festa, mas era no lugar onde o Senhor determinara para fazer habitar ali o seu nome. Portanto, eles ficavam longe de casa, e as cabanas, eles viviam em cabanas, em tabernáculos, ficava ali vários dias. E por isso era chamada festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Esses nomes eram conhecidos pelos escritos da parte da Bíblia que chamamos o Velho Testamento, que foi escrito em hebraico. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a festa da colheita recebeu o nome de Pentecoste, 50 dias. Então, Pentecoste é uma expressão grega. Para os hebreus, eram festa das cabanas ou dos tabernáculos. E é isso que nós lemos lá, por exemplo, em Atos, que vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, não é? Cujo significado é quinquagésimo, o 50º dia, 50 dias depois da Páscoa. Isso porque a festa da colheita era comemorada exatamente 50 dias ou 7 semanas depois da Páscoa, que era também
a época lá na Páscoa que se começava a colheita. Isso que nós lemos em Levítico capítulo 23, o verso 16. Até o dia seguinte ao sábado contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjar ao Senhor. Nova, porque eles, pela colheita, eles já haviam apresentado lá nas primícias uma oferta. Mas essa colheita ainda estava por acontecer. Agora, na festa da colheita propriamente, era aquela que se realizava depois da colheita feita. Muito bem, na sequência 1, a gente vai dizer que quando os descendentes de Jacó se estabeleceram em Canaã, em cumprimento à promessa de Deus feita para Abraão, e essa promessa, se você quiser conferir, está em Gênesis, no capítulo 13, versos 14 ao 17, e a promessa foi feita assim: esta terra, levanta os teus olhos e dê uma olhada, toda esta terra eu vou dar para você e para os seus descendentes. Então, quando os descendentes de Abraão, que foram os israelitas, entraram na terra da promessa de Canaã, eles receberam um calendário cheio de festas e comemorações sagradas. Ao longo do tempo, essas festividades tiveram pequenas alterações na forma de serem celebradas, mas a sua essência e os princípios que as validavam permaneceram, de tal modo que elas nos ajudam em nosso desenvolvimento espiritual e relacionamento com Deus até hoje. Um exemplo que nós podemos dar aqui, só para esclarecer, por exemplo, quando Jesus comeu no dia 13 de Abibe, ele comeu antecipadamente a Páscoa no ano em que ele morreu, porque no dia 14, que seria o dia que o cordeiro morreria à tarde, Jesus era o cordeiro, ele ia morrer no dia seguinte. Então ele comeu a Páscoa no dia 13, ele antecipou. E naquela Páscoa, Jesus comeu com os seus discípulos, e naquela mesa, na mesa preparada, tinha, por exemplo, o vinho, tinha o cálice ali, o vinho, que lá, quando a gente vai ver Êxodo capítulo 12, não tinha vinho, era a carne, pães ázimos e ervas amargas, era o cardápio. Mas no dia em que Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, a última que ele comeu e a última que foi válida, tinha vinho ali. Então, ao longo do tempo, é o que nós estamos dizendo aí, apenas para registrar que, apesar da essência permanecer a mesma, mas algumas coisas foram alteradas ao longo do tempo. A festa da colheita não foge a essa regra. Para os israelitas, ela os fazia lembrar da mais pura gratidão que deveriam manifestar a Deus. Afinal, a vida deles, na presente geração e em todas as gerações futuras, só era uma realidade pela inexplicável bondade de Deus em favor deles. Também para nós, os cristãos, qual seria a nossa realidade e esperança não fosse a ação de Deus como sendo o Deus que é o nosso provedor, que nos faz conseguir todas as coisas? Deus está disposto, e não só disposto, Ele já manifestou isso, a disposição de fazer qualquer coisa em nosso favor, em nosso benefício, para o nosso bem-estar e, sobretudo, para o nosso resgate. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, Paulo diz assim: aquele, Deus Pai, ele está se referindo àquele, a Deus Pai, que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Era isso que os israelitas não deveriam se esquecer. Deus está disposto a nos dar todas as coisas de que precisamos. E por isso, cada uma das coisas que o Senhor dava, e a colheita, que era a fonte de vida deles, o bem-estar, a segurança, a saúde, enfim, tudo aquilo deveria ser comemorado
como uma bênção, uma dádiva de Deus para eles. E a gente, na reflexão 2, propõe que cada um de nós pense no seguinte: se fosse pedido para você organizar uma festa que pudesse representar seu reconhecimento por tudo que Deus lhe tem feito e sua gratidão a Ele, como seria essa festa? Quais elementos de tua vida real, comum e indispensável no teu dia a dia você usaria como fundamento para essa festa? O que é que você estaria disposto a oferecer que pudesse representar a essência da tua gratidão, do teu reconhecimento? E aí, uma opinião: penso que a festa que cada um de nós organizaria para celebrá-la por toda a vida iria depender da origem ou passado de cada um. Assim, quem viera de muita pobreza e agora se encontrasse ou se encontra como nos encontramos diante de uma vida provida, completa, tendo tudo que nós precisamos, a festa seria um memorial dessa realidade. Viemos de uma grande pobreza, de escassez, vida minguada, e Deus nos ajudou e a gente conseguiu conquistar alguma coisa. Então, se a nossa festa de gratidão a Deus, ela iria refletir a nossa gratidão por essa mudança de pobreza para o suprimento. Agora, já quem viera de uma vida de escravidão sob pecado, pessoa que teve uma vida muito difícil, debaixo de vícios, debaixo de provações severas, debaixo de grandes orgias, viveu debaixo do mais horrível pecado, o memorial que seria fazer para fazer lembrar da mudança da sua vida, do viver anterior para a santidade, a festa seria composta por algum elemento que pudesse refletir isso. Estou dizendo isso para pensar que a festa da colheita era o memorial israelita a anunciar que o escravo se tornou livre e próspero. O escravo se tornou livre e próspero, dono da sua própria plantação. Antes ele plantava para o faraó, agora ele planta para ele mesmo. Antes ele colhia e enchia os depósitos do faraó, agora ele planta, colhe e ele enche os seus próprios depósitos. Olha só o que no Deuteronômio, no capítulo 24, do verso 19 ao 22, olha o que está escrito aí: quando no teu campo cegares a tua cega. E aqui a orientação, presta atenção na leitura, era para eles não se esquecerem das pessoas que estavam vivendo, movimentando-se, que estavam ao redor deles e que muitas delas não conseguiam manter-se dentro de uma prosperidade, apesar de toda a bênção de Deus para a vida delas. Então, essas pessoas não deveriam ser ignoradas. E a orientação de Deus era assim: mas lembrar-te-ás que... Aliás, o verso 17: não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, nem tomarás penhor, roupa das viúvas. Pelo contrário, eles deviam prestar atenção nessas pessoas. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordenas que faça isso. Isso o quê? Olha o que diz a partir do verso 19: quando no teu campo você fizer a tua colheita e te esquecer de uma gavela no campo. Gavela é o mesmo que feixe, uma porção. Esqueceu de trazer para a eira um feixe, ou uma caixa de uva, uma coisa lá, você se esqueceu. Não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será.
Lembra que nós falamos no sábado passado sobre a festa das primícias, a questão de rabiscar. Rabiscar era o ato que as pessoas pobres, estrangeiras e que não tinham como se manter, as viúvas desassistidas. Então, depois da colheita, eles iam catar o que sobrava lá no campo. E a palavra aqui no verso 19 é exatamente isso. Depois que você terminou de fazer a colheita, se lembrou: esqueci um feixe, um canto lá, esqueci de buscar. Não voltará a tomá-la. Você vai deixá-la para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, que estarão rabiscando o lugar da tua vinha depois, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Olha o verso 20. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos de novo. Eles sacudiam para as azeitonas caírem e eles colhiam. Mas se sobrou muitas azeitonas nos ramos, não volte a sacudir de novo. A sacudidura acontecia de uma vez só. Aí o estrangeiro, o órfão, a viúva, depois sim eles iam rabiscar lá, ia tirar o que sobrou. Quando vindimares a tua vinha, quando você cortar os cachos de uva, colher a tua uva, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Quer dizer, corta, depois ficou alguns cachos lá que não estava muito no ponto de ser colhido, você não volta para fazer a recolheita daqueles cachos que ficaram. Você vai deixar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva todo esse restante. E não te esquecer, você vai te lembrar que foste servo na terra do Egito, pelo que eu te ordeno que você faça isso. Olha só, a provisão do Senhor era para eles, para os titulares da plantação, mas eles não deveriam se esquecer de que ao redor deles pessoas haviam que eram estrangeiras que estavam com eles, que não eram donos das terras. Havia as viúvas, e era muito comum mulheres muito jovens ficarem viúvas, num tempo em que a expectativa de vida era muito baixa. Os homens geralmente morriam antes, nas guerras e etc. Então as viúvas não tinham um plano de previdência para proteger as viúvas. Então as viúvas, os órfãos que também ficavam desses homens, pais que morriam na guerra e outras coisas, então essas pessoas não deveriam ser esquecidas. E lá no campo, eles se alimentariam do mesmo alimento que os titulares das plantações tinham. Eles deviam ser gratos a Deus e lembrar que eles foram estrangeiros e escravos no Egito. E na sequência 2, já para irmos terminando, a gente vai dizer que existem várias formas de agradecer a Deus. Pode ser com palavras, objetos, gestos ou músicas. O que devemos é atentar para que nunca nos esqueçamos de ser gratos a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Os israelitas não deviam se esquecer. Eles deviam fazer a festa das colheitas com alegria, com festejos, com cantos, com música, com danças. Era comemoração. Por isso, no Salmo 147, o poeta vai dizer no verso 7: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Sede agradecidos. E a gratidão, ela sempre vem acompanhada de júbilo, de manifestação de gratidão, de canto, de alegria, de louvor. E para a gente fechar, como tem sido a nossa gratidão diária? Nós temos nos manifestado gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem feito? Cada vez que nós acordamos pela manhã, vamos para a mesa, tem o café da manhã, logo mais tem a refeição, o almoço, o jantar, a nossa manutenção, nós devemos cada dia nos manifestar gratos a Deus, como diz o poeta no Salmo 118 e o verso 24. Ele diz assim: este é o dia que nos fez o Senhor. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nele.
sermos gratos. É o que Deus espera de cada um de nós. A festa da colheita pode nos parecer sem sentido. Para quê? Mas ela nos lembra a bondade diária de Deus, a provisão que vem da parte dele para todos nós. Sejamos gratos a Deus. Afinal, o que temos, o que somos, nossa cama limpa e fresca para dormir, o alimento suficiente necessário para cada dia, o nosso sustento, a roupa para vestirmos, a nossa família, o lugar do nosso aconchego, nossas amizades, nossos relacionamentos, a casa que Deus nos permitiu preparar para estarmos ali para adorar. Tudo deve levar a nossa mente a pensar: temos motivos de sobra para festejar com alegria as colheitas do nosso trabalho. E as colheitas do nosso trabalho, é isso que nós temos. O lar onde vivemos, com os nossos familiares, a mesa onde sentamos para nos alimentar, a cama que temos para o nosso descanso, enfim, tudo o Senhor nos provê. E nós devemos ser gratos a Ele, pensando que o que temos foi Ele quem nos deu. E Ele nos tem dado tudo e todos os dias. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.